Comece seus dias com a presença de Deus. O Café com Deus Pai 2026 traz mensagens diárias que fortalecem a fé e renovam o coração. Garanta já o seu clicando na descrição do vídeo, tem o link direto para comprar. Dali foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Verso 30, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha. Essa história, ela é contada por outra ótica também, tá certo? Essa não é a única narrativa desse texto. Numa outra narrativa diz que essa mulher vem seguindo, certo que Jesus não faz questão de ouvi-la, ok? Até que os discípulos ficam incomodados e o intercedem. Mas há duas lições muito importantes aqui para os alunos de Jesus. Primeiro, eles vão aprender que essa mulher não tem condições de fisicamente trazer seu problema para Jesus. Ela tem um problema grande e o problema dela vai ficar lá na casa dela. Não deu para trazer. Tá certo? E ela vai procurar Jesus. Ela tem um propósito. E o propósito dela é um dos maiores. Está na filha. Ela precisa encontrar uma solução para aquele problema. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para o problema que está na filha. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para sua filha. Preste atenção. O problema está numa posição, numa categoria que vai inferiorizar qualquer tipo de obstáculo. Ok? Se você quer descobrir como tornar a sua situação, o que você deseja, diante de Deus, sendo colocado por você mesmo, coloque os seus problemas graves na categoria de filhos. Ou seja, numa categoria onde todos os obstáculos são inferiores. Se tiver que levantar de madrugada, que pegar uma fila, que pegar, não interessa. Se tiver que se humilhar, não interessa. Você está entendendo? A categoria do problema, o outro também você vai ver. Mas o problema está na filha dela. E ela precisa encontrar uma solução. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar aquele cujo qual as pessoas estão dizendo que pode solucionar o problema dela. Pronto, é isso. Se você tem um problema e acredita que um parente seu pode te ajudar, primeiro você vai lá. Se você acredita que um político pode te ajudar, você vai para a porta da casa dele e vai aguardar ele sair. Não interessa quanto tempo ele demore. Essa é a verdade. Porque primeiro você vai para onde você acredita. Só que essa mulher, ela tem um problema que o dinheiro não resolve. Ela tem um problema que remédio não resolve. Ela tem um problema que está difícil. E está onde? Está na filha dela. Talvez se tivesse no marido, ela largasse. Talvez se tivesse na esposa, ele pediria o divórcio. Talvez se tivesse num amigo, ele simplesmente deixaria para lá.
Porque em algumas situações, às vezes, se a situação acaba ficando muito ruim, a gente contorna. A gente tenta driblar, se afastar de alguma forma. Mas esse problema está na categoria de filho. E na categoria de filho, não deve ter sido fácil para ela deixar a menina em casa. Porque se ela está em casa, pelo menos a menina está debaixo dos seus olhos. Com quem ou quem ela ia confiar o cuidado de uma menina com demônios? Mas ela tem um problema. O problema está na filha. A filha é prioridade. Então eu vou procurar uma solução. Lá vai ela. Seja na primeira história ou na segunda, vamos ficar com essa que eu li. Jesus vem andando, entra numa casa e não quer atender ninguém. Ele não quer atender ninguém. O motivo não interessa. Qual é o motivo de Jesus não querer atender uma pessoa? Olha só. Ele que teve tempo para as crianças, parou para atender um mendigo, entrava na casa de um pecador. Se tinha uma coisa que Jesus estava pronto, era para servir pessoas. E nesse dia, o texto diz que ele não quer falar com ninguém, ele não quer atender ninguém. O que está acontecendo com Jesus? Jesus está cansado? Jesus está estressado? Não, Jesus tem uma lição para dar aos discípulos. Entra numa casa e provavelmente avisou seus discípulos: eu não atendo ninguém. Não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. O contrário das outras vezes, gente. Você vai a Israel, a primeira coisa que um guia decente te fala é como reunir 5.000 pessoas, 10.000 pessoas na época de Jesus. Não tinha um radinho, não tinha um folheto, não tinha nada para avisar que Jesus estava chegando. As casas, as moradias, certo? Não eram como hoje. Então qual era a forma de fazer isso? Era avisar as pessoas de maneira prévia. Havia uma equipe que ia à frente como batedores, levando a informação. Certo, Jesus tal dia está chegando aqui. Então as pessoas se preparavam, dava tempo de alguém falar com outros, para que a multidão... Porque a maioria das pessoas, elas imaginam assim: Jesus aparecia na praia e o Espírito Santo ia falando com todo mundo. Não romantiza o negócio, não. Entendeu? E agora Jesus diz o inverso. Entro nessa casa e não quero atender ninguém. Não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Pronto. É isso. Mas o texto diz que uma mulher, cuja qual tinha uma filha com espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela descobriu que ele estava expulsando demônios. Qual é o problema da filha dela? A menina está em demônio? Então o que ele pensou? Ou o que ela pensou, perdão. Certo? Ele pode resolver o meu? Então eu vou falar com quem? Com ele. Então no texto em que lemos, mesmo com bloqueio, certo? Mesmo com a tentativa de se esconder, a mulher não só descobriu onde Jesus estava, ela conseguiu entrar. Ela furou o bloqueio. Porque tem gente especialista, quando quer. Esse dia, eu fui num culto, e sentou um cara do meu lado. Pensa num cara bom de conversa. Um cara maneiro, Canídio. Bateu um papo comigo, conversando com todo mundo, comendo, bebendo. Pô, eu falei, cara, é legal. Acabou o culto, sentou numa das primeiras... Acabou o lanche, fomos para o culto, sentou numa das primeiras cadeiras. E eu pregando, de vez em quando eu olhava para ele. Então, acabou o culto, fui para a sala, de novo. Lá na sala, conversando, eu fui e falei para os caras que estavam me recebendo: pô, cadê o irmão que estava aí? Aí o pastor falou assim: ele estava contigo, não? Eu falei: não, rapaz, o cara, aquele cara aqui, porque aqui. Ele falou: não, a gente não sabe quem ele é, não. Ele só entrou porque nós achamos que estava contigo. Eu falei: mas eu achei que ele era daqui.
E cadê ele? Sumiu? Como é que o infeliz conseguiu sentar na mesa com os pastores? Eu sei porque ele conseguiu, sabe por quê? Porque ele queria. Então, ele foi dissimulado, certo? Foi e conseguiu entrar lá. Porque, presta atenção, o importante não é o que você quer, é quanto. Pastor, eu quero muito. Isso é muito bom, mas cuidado, porque quando você quer muito, Satanás pode te convencer a quebrar princípios para alcançar o muito. Você tem que ter cuidado. Certo? Essa mulher, ela estava que estava, ela furou o bloqueio. Não entra, e está aí, ó. Olha lá o Pedro lá, ó. A turma dele está aí, o segurança. O discípulozinho aí, ó. Não vai atender. Minha garotinha está lá, lascada. O demônio vai sair dela, vai ter que sair. Ah, mas não pode entrar, não pode entrar não. Tá bom, não pode entrar não. E tá aí não, tá não. Quando viu, ela já estava lá. Eu imagino o discípulo, pensa. Ah, dona, não pode. Ah! Jesus falou, não, calma aí. Não fez a segurança direito. Agora deixa a dona. Os discípulos têm que estar ouvindo, sim ou não? Sim ou não? Aí a mulher falou, Senhor, estou com a garotinha lá na minha casa. Tá? Demoniadinha. Jesus falou, pois é, dona, explica uma coisa, senhora. Eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pensa. Se fosse você, tu está sofrendo, sua garotinha está lá, seu casamento está na pendura, seu filho, sei lá quem é. Aí você vem para o pastor, Pastor, só pode orar por mim? Eu falei, não pode orar não, você é membro daqui? Ah, não é membro daqui não? Então não vou orar por você não, irmão. Vai se converter, meu infeliz. Com esse tipo de vida? Cachorro. Pensa, como é que você fala? O que você vai falar? Cachorro é você, pastor. Pastorzinho dos infernos. Também que se dane, minha garotinha que fica endemoniada. Quero saber de nada não. Pensa. Eu conheço gente que ia embora da igreja por muito menos. Aliás, se o Eliezer fizer isso, vão falar comigo. Se eu fizer isso, alguém vai falar com você. Agora, eu quero ver com quem essa mulher vai falar, porque quem chamou ela de cadela foi Jesus. E pior, ele é Deus. Senhor, olha o filho que o Senhor criou, que botou na terra. Chamando eu de cachorro. Pare e pense. Era motivo para a mulher ir embora, sim ou não? Sim ou não? É, mas tinha um motivo maior que fazia ela ficar. Qual era? A filha. Entendeu? A menina era. A ligação que ela tinha com o propósito era maior do que toda a adversidade. Hoje tem gente que quebrou a campanha por causa do Flamengo. Vou dar sentença? Eu não. Cada um que fique com a sua. Mas você não acha que eu, como pastor, tenho vontade de falar? Senhor, não dá benção não, não dá benção. Eu estou brincando. Você está entendendo? Mas é só para você entender. Propósito. O propósito dela era maior. Então, quando Jesus diz, não vou atender você, que você é uma cachorra, eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus, e pronto. Se fosse a maioria de nós, já tinha virado as costas e saído. Nervoso. E o discípulo olhando, eu fico imaginando o Judas olhando isso. Isso aí, ó. O Tomé, pensa, discípulo ruim. Porque a patota de Jesus, pensa nos caras. Vamos lá. O Pedro era aquilo que você sabe. Quando o Pedro corta a orelha do soldado, ele vai morrer. Tentou contar a vida de um oficial. Jesus é que foi lá, pegou a orelha e falou, senhor, chega aí. Está ouvindo, filho? Vai embora, Pedro. Guarda. E ele não cortou a orelha de propósito, não. Pedro não era zorro. Ele errou, ele queria matar o cara. Ou será que ele foi lá na orelha? Pô, botou uma máscarazinha? Ah, sai fora. Vai causar problema, sim ou não? O Tiago e João, Jesus chamava de filho de trovão, por causa das encrencas. Um dia pediu, Senhor, deixa para eu sentar de um lado, e ele senta do lado, quando o Senhor entrar no seu reino. Pedro que chegou e falou, e eu sento onde, maluco?
Para pensar. O André era aquilo que você já sabe. Felipe, o brincalhão. O Judas, aquela coisa. O Tomé, o Natanael, o exigente. Só tinha gente ruim. É verdade. Está trabalhando aquela turma toda. Eu imagino todo mundo olhando Jesus falando com a mulher. Alguns melhorzinhos deviam estar pensando, é melhor não ter entrado. Está vendo? Hoje ele está nervoso. Não está afim de atender. Jesus estava nervoso? Não. Ele está querendo dar uma lição nos discípulos. E ele vai dar. E vai usar a mulher como material didático para dar uma lição nele. Você entendeu? Você entendeu quando o Canídia estava dizendo aqui que você é um milagre na vida do outro? Você é o material didático que Deus quer usar para dar uma informação, um milagre, uma correção, um amadurecimento. Eu não sei quem é você, porque tem gente que vem nesse mundo com a missão de amadurecer os outros. Esse tipo de gente é gente ruim, mal educada, desonesta, grosseira. Com Jesus, vai para o céu. Mas só veio para ensinar a gente a ter paciência, autocontrole, dizendo não mata, não mato, não mato, não mato. Ai, ai, ai. Conhece alguém assim? Você vive com as pessoas assim? Todo mundo está esperando que a mulher vá embora, sim ou não? Mas eles não estão esperando para o que ela vai fazer. O único que me parece que já sabe de antemão é o próprio, porque a mulher olha para Jesus e disse, sim, Senhor, sim, tá bom. Cadela, cachorra, au, au, isso. É isso aí, tá bom. Eu vou falar uma coisa para o senhor, os cachorrinhos que o senhor me chamou, a tradição aí de vocês, come debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ela falou, eu só quero uma migalhinha. Eu só quero uma palavra do Senhor. Eu não pude trazer minha filha, mas o Senhor é poderoso para dar uma ordem aqui que faz um milagre lá. Você consegue entender? É só isso. Eu imagino Jesus agora olhando para o discípulo. Olha aí. Dá uma olhada nessa mulher. Dá uma olhada no que ela é capaz de suportar para alcançar o que deseja. Sabe o que é isso? Amor. E quando o amor é amor de verdade, não tem si, não tem mais. Aí eu amo você, mas só se você fizer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer, eu não te amo. Ah, eu te amo, porém, certo? Porém, para eu te amar, você tem que fazer o que eu quero. Isso não é amor. Isso não é, o amor de filho é assim? Não, seu filho pode ser rebelde, pode tirar nota baixa, o menino pode fazer isso, pode entrar para o tráfico, ele pode assumir, certo, a homossexualidade, pode acontecer o que quiser. Você deixa de amá-lo? Não, não. Há uma lição aqui. Jesus vai embora, já já. Os discípulos precisam estar preparados para aquilo. Para quê? Para aprender com essa mulher a não desistir, a prosseguir, a continuar debaixo de perseguição, debaixo de difamação, certo? É isso. Ele está mostrando para os discípulos que tipo de pessoas e o que elas são capazes, certo? De movimentar quando o propósito, certo? É um propósito na categoria de filhos. É isso. É isso. Bom, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Então Deus entregou Jesus para morrer por quem? Pelos seus filhos. Jesus veio a essa terra para entrar na categoria de salvação dos filhos de Deus. Olha só, Deus entrega seu filho para morrer por seus filhos. O singular, salvando o plural. Os discípulos estão olhando. Quando a mulher diz, os cachorrinhos comem debaixo da mesa migalhas que caem dos filhos, Jesus disse, por essa palavra, por essa,
Pelo que a senhora falou agora. Não foi pelo motivo que te trouxe aqui. Não foi. Não foi pelo que eu te disse. Não. Porque mesmo depois de eu ter te dito o que eu te disse, você foi capaz de suportar por causa de seu propósito. Então faz o seguinte, por essa palavra, só por isso, por essa palavra, pode ir para a tua casa agora. Me permita usar isso aqui, não é muito, mas pensa, o diabo não é onipresente, mas provavelmente a velocidade informativa deve ser alta. Se hoje o homem já fala em 5G, está falando em 10G, você imagina o diabo no mundo espiritual. A velocidade que esse miserável não deve. Pensa, o demônio lá na garotinha, na casa dela. Ele já preocupado. Vou ter que sair. Porque ela foi procurar o chefe dos crentes. Certo? O caça-fantasma, isso. Mas quando Jesus fala, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, o que deve ter acontecido? Um demônio daqui pode ter avisado de lá. Fica aí, amigo. Ele foi muito desagradável com a dona. Mas quando a dona disse, os cachorros comem debaixo da mesa, que cai, a migalha que cai dos filhos, daqui deve ter de lá. Aí, maluco, a casa caiu. A dona é doida. Jesus falou, sai, certo? Pode ir, porque o demônio já saiu da sua. Ela volta para casa e o demônio já tinha. E a lição que ficou nos discípulos foi, qual? Aprenda com essa mulher. Aprenda a ouvir um não. Aprenda a lidar com uma situação quando ela não acontece do jeito que você esperava que ela acontecesse. Aprenda a lidar com as frustrações de expectativas não correspondidas, de reconhecimento que não se, certo? Que não se tem. Aprenda. Ah, eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e tá bom, faça. Agora, cuidado. Se não receber o que espera, o que você vai fazer? Os discípulos estão sendo treinados para isso. A mulher vai embora. E o discípulo tem que ficar pensando que, se fosse eu, talvez eu teria desistido. Mas ela me deu uma lição. Vamos pegar um filho, mas vamos trocar de personagem, porque eu gosto sempre de usar um, né, do gênero masculino, outro do feminino, só para todo mundo. Porque eu acabei de falar de uma mulher, então provavelmente as mulheres se encaixaram melhor, certo? No exemplo do que os homens. Mas vamos trocar agora. Vamos voltar um pouco. Marcos 9, a partir do 14. Coloca aí, por favor. Marcos 9. Isso. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te meu filho. Bom, vamos lá. A mulher levou a filha, sim ou não? A mulher levou a filha, sim ou não? Isso, não levou. O homem levou o filho, sim ou não? Então os discípulos vão aprender a lidar com situações diferentes. Com Deus que faz quando se está presente, e com Deus que pode fazer lá longe. Você está entendendo? O Deus que servimos opera aqui na igreja, mas opera na casa, no hospital, onde as pessoas estão nos assistindo. Os discípulos vão aprender isso. A mulher não podia trazer a filha, então a filha ficou em casa. O homem podia trazer, então está aí, ó. Mestre, eu trouxe o meu filho. O texto anterior diz, e a mulher tinha uma filha. Qual é a categoria do problema do homem? Ele está lá para resolver um problema com seu filho. Então acabou, meu irmão. Se você está com teu filhinho aí do seu lado, você sabe o que eu estou falando. Ele não sabe ainda, porque ele não é pai. Eu só fui descobrir quando meu filho nasceu. E aí eu descobri, meu mais velho tem 32 anos, certo? Mas para mim, eu descobri que depois que um filho nasce, você nunca mais dorme do mesmo jeito. Pode morar na sua casa ou pode morar em outro continente. A verdade é essa. É o meu menino, pastor, meu menino está doente.
Às vezes a velhinha tem 70 e poucos anos. Ô, dona, que menino da senhora? Meu menino. Quantos anos tem seu menino? 53. É assim. Agora vai na categoria, ó. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Vamos lá. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Verso seguinte, e ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoniado por terra revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele, olha que pergunta: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse o quê? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, grave isso, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Jesus não gostou muito do que ele disse. Você sabe por que ele disse? Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa? Há quanto tempo o menino fica endemoniado? Desde Há quanto tempo esse cara está tentando resolver isso? Há muito tempo, sim ou não? Ele já tentou outras vezes? Deu certo? Então ele está cansado. Eu já falei e vou repetir aqui. Pior que um problema pode ser o tempo de duração dele. Quando alguém for te contar que está sofrendo dor por uma situação, pare de achar que o problema é pequeno. Pergunte há quanto tempo o problema acontece e você vai descobrir que a pessoa já está convivendo com isso 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então ela tem todo o direito de estar exausta, cansada. Nesse texto, o cara diz: mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, o que ele está dizendo? Não é incredulidade. Se fosse incredulidade, ele não estava ali. Ele está ali. Está certo? Mas ele carrega uma história. Então ele vai devagar. Por quê? Porque ele já se frustrou tantas vezes, Abner, que ele está não duvidando de Jesus, mas se preparando para enfrentar aquilo. Se não der certo? E se o demônio não sair? Sabe o que aconteceu? Eu expus meu filho a um ridículo em público. Lembra o texto? Uma multidão estava lá. Viu um menino se contorcendo, escumando, todo torto, fazendo barulhos estranhos, parecendo um bicho. Quem era? Um garoto. Mas para uma pessoa, aquele garoto era o seu filho. Então observe bem. Mas Jesus precisa. Os discípulos estão ali. Eles estão ali. E o camarada já desmoralizou os discípulos. Ele disse: eu primeiro trouxe meu filho para os seus discípulos expulsarem. Mas eles não conseguiram. Mais uma vez. Não deu certo. Mas aí ele disse: aí eu trouxe para o senhor. Na verdade, quando eu vim aqui, eu vim atrás do senhor. Mas o senhor não estava, o senhor estava orando. Seus discípulos estavam aqui. Eu apresentei meu problema para os seus discípulos. Seus discípulos oraram, sabe o que aconteceu? Nada. Mas se tu podes, olha só, mas se tu podes, porque eu não sei onde você buscou solução que não deu certo. Você só tem que ter o cuidado para não trazer a sua frustração para Jesus. Porque senão você começa a achar que Jesus é igual ao outro.
Entendeu? É assim que funciona. Então Jesus primeiro levanta a bola dele, olha para o discípulo e diz: ô geração incrédula, até quando ainda vos sofrereis? Até quando eu ainda vou ficar com vocês? Traz o menino para mim, cara. Traz o garoto para mim. Aí o pai traz o menino. Mas preste atenção o que Jesus diz no 23, depois da frase: se tu podes, faça alguma coisa. O que Jesus disse? A mesma frase. Bota a frase anterior. Vou terminar no horário certinho. Ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes. Foi isso que o pai do garoto falou com Jesus. Se tu podes, ó, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. Verso 23, Jesus disse: vou devolver na mesma moeda. Se tu podes. Então, se depois de tudo isso, depois de você estar cansada, decepcionada, certo? Envergonhada, humilhada, sofrida, é essa historinha que você gosta, ela não serve nada diante de Deus. O que ele diz para esse cara: depois de tudo isso, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Note que a conversa foi para outro nível. Esse cara vai responder a Jesus. E a resposta dele é extraordinária. Olha o que ele diz no verso seguinte. Logo o pai do menino, preste atenção, o pai do garoto, o restante que se dane. A multidão está lá, ela não está nem aí, está cada um de olho em si mesmo, a verdade é essa. Mas tem alguém, porque eu vou ser franco para você, o máximo que nós nos preocupamos aqui com o problema do outro é com uma oração. Porque quando a história acaba aqui, você vai para casa para resolver o seu problema. É essa a grande verdade. Por que é que você acha que nós fazemos uma campanha? Porque nós sabemos que para você sozinho às vezes fica pesado. Se deixar para você orar na sua casa, talvez você não tenha tempo, não tenha força. Não é porque tem uma mágica, não é nada disso não. É porque isso fortalece você. Você vê as pessoas contando as histórias, mas preste atenção, o pai do menino clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me ajuda, porque está difícil pra caramba, é desde a infância, é muito tempo que esse troço está acontecendo. Pega o menino, eu não posso deixar ele sozinho. Tá, gente, não tinha lâmpada. Toda noite tinha que ter um fogo. Toda noite tinha que ter um fogo. O pai diz: ele lança o meu filho no fogo. Se estou perto d'água, eu tenho que estar perto dele, porque a proposta é matar o meu filho. E meu filho não vai morrer, não interessa. Ele é meu filho. Está na categoria de filho e eu vou lutar por ele. Tentei, não deu certo, trouxe para teus filhos, teus discípulos, não deu certo, e agora está ficando pior, porque eu trouxe para o Senhor, e o Senhor está engrossando o negócio. E os discípulos estão tudo olhando, porque os discípulos estão com uma coisa na cabeça. Esse demônio é poderoso, porque nós tentamos expulsar tudo junto, e não deu certo. Vai dar ruim para Jesus. Os discípulos estão lá. Eles não entenderam por que eles não conseguiram. Eles estão debaixo de uma situação totalmente diferente da anterior. Certo? Então, é outro ensinamento. Pela primeira vez, eles tentam expulsar o demônio sem sucesso. E o que Jesus está querendo mostrar não é um modelo único. Você vai enfrentar situações diferentes. Então a conversa, olha só, o menino diz: se tu podes. Jesus diz: se tu pode, você. E aí o pai chora. Lógico, ele vai pegar o que sobrou. Porque às vezes é assim, meu irmão, o navio se destroça, é muito bonitinho,
você olhar para o navio de Jonas, onde ele está, e o navio só jogou o Jonas fora e a tempestade passou. É bonitinho. É muito bonitinho você olhar Marcos, capítulo 4, a partir do 35, onde a tempestade vem e Jesus diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É muito legal você ler Mateus 14, a partir do 22, e encontrar Jesus entrando no barco, segurando a mão de Pedro, e o vento e o mar ficam tranquilos. Mas quando você abre Atos dos Apóstolos, você vai ver um navio todo despedaçado, onde para as pessoas sobreviverem, sabe o que elas fizeram? Se agarraram nos destroços, porque às vezes só sobra um pedaço de alguma coisa para você se segurar. É duro, mas é assim, porque nós estamos numa guerra, seja para criar nossos filhos, para manter nosso casamento, para estabelecer nossos negócios, para estabelecer uma formação que num país como o nosso pode não nos levar a lugar nenhum. Lutamos contra um sistema, essa é a grande verdade, olha para aí. E sabe o que ele diz? Ele chama o que ele tem de incredulidade. Ele não vai esconder mais, é pouco, mas é incredulidade. Então ele diz: o Senhor me ajuda, porque eu estou agarrado num pedacinho, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É assim, entendeu? É isso que ele faz. Quando você está diante de um ambiente de impotência, é isso. Eu creio, mas não creio. Eu voltei hoje de manhã de Florianópolis. Toda vez que eu entro no avião, eu creio que ele não vai cair. Mas eu falo com Deus, me ajuda na minha incredulidade, porque alguma coisa em mim diz: vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Quer ver que vai cair? Quer ver? Sacudiu, vai cair agora que cai. Eu fico o tempo inteiro. Eu não sei o que você tem medo, certo? Tanto a mulher quanto o homem, ela tinha medo daquela criança morrer. Então, verso 25, para a gente terminar. E Jesus, vendo que a multidão concorria, lógico. E quem foi que criou essa concorrência? Os discípulos, quando não expulsaram. Então, agora o pessoal já está. O demônio sai ou não sai? Será que sai nada? 12 caras orando, não saiu. E agora ele vai sair só com um só? Não, mas esse aí é o chefe. Mas o demônio teimoso não sai. A multidão concorria. Repreendeu o espírito imundo, dizendo o quê? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre. Isso. Aqui depende de qual igreja Jesus estava liderando naquele momento. Se fosse uma igreja batista, demônio, espírito imundo, por gentileza, sai agora. Se fosse um assembleano, aí, espírito, sai agora. Aí varia, não vou brincar com isso não, porque depois o pessoal grava, dá uma confusão desgramada, atrapalha a minha mensagem. Espírito mudo e eu te ordeno, sai, escute só, sai dele e não entre mais nele. O que indica que esse menino já teve uma libertação temporária. Esse menino já deve ter andado durante um tempo legal e o espírito voltou, porque Jesus fez questão de frisar: sai dele e não. Só que essa frase de Jesus gerou problema, porque olha o que acontece no 26. E ele clamando e agitando-se com violência, o demônio, aconteceu o quê? Mas o menino ficou, o menino como? De tal maneira que muitos diziam, pensa o pai olhando. E os outros falando o quê? Morreu. Não era isso. Agora não entra mais nele mesmo, não, que o demônio não entra. Não. Agora que eu entendi esse negócio de não entra mais nele. Meu garoto. E o discípulo deve estar olhando. Morreu mesmo. O que você acha, Tomé? Está mortinho, quer ver? Igual a menina lá da filha do Jairo. Você está rindo, mas é sério, é pauleira.
É pedrada, porque tem gente aqui que enfrenta troço desse tipo. Só está vivo pela misericórdia de Deus. Só está na igreja porque Deus é pai e você é filho. Porque senão você já tinha desviado, ó. É aqui, ó. Tem gente que tem 200 mil motivos para não estar aqui. Eu conheço gente que por muito menos do que você enfrenta, se afastou do Senhor. Você não se afastou porque você é valente, está lutando com o que tem. Certo? Agora, olha, vamos lá. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele fez o quê? Verso 28. Quando entrou em casa, pensa os discípulos indo embora. Assim que Jesus entregou o menino, falou, morreu não, esse menino está só, estava descansando. Quando chegou em casa, os discípulos chegou para Jesus e falou, ô, Jesus, chega aí. Por que é que o demônio não obedeceu nós? E Jesus falou o quê? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com... Esse tipo de problema não se resolve com o que você faz. Se resolve com o que você fez. Jesus está vindo de onde? Por que é que os discípulos não foram para o monte orar? Só foi 2, se não me falha a memória. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. O Zé Ruela acharam que já estava. Vamos ficar por aqui mesmo, parece uns demônios, nós expulsa, porque nós é expulsador de demônio, Ghostbuster, certo? Vambora. Eu gosto disso. Sai, demônio. Não vou sair não, esse maluco está pensando o quê? Quando chegou o chefe dos crentes, o demônio deve ter falado, agora deu ruim. O cara estava no monte orando, falando com Deus, ele é mesmo Deus. Nem sei como é que o demônio teologicamente entende isso. E aí, olha só. Os discípulos vão aprender inúmeras lições e nós também. Primeiro, tem problema que dá para levar diretamente. Tem problema que não dá. Tem problema que se resolve de uma vez só. Jesus curou um cego em etapas. E daí? Tem pessoas que são curadas no caminho. O que Jesus está ensinando aos discípulos é que não dá para pregar um modelo, entrar nessa caixa e achar que Deus vai fazer tudo da mesma forma. Mas o que esses 2 exemplos nos mostram é que quando alguém coloca um problema na categoria de filho, não interessa o que vai acontecer. Você vai receber de Deus uma resposta, ainda que ela seja negativa. Samuel era um homem de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Cale a boca, eu não quero mais Samuel como monarca. Acabou. Não quero Saul como monarca. Deus respondeu, Samuel, sim ou não? Sim ou não? Deu a ele a resposta que ele queria? Pronto, mas respondeu. O problema é que às vezes disseram a você que você é Deus e que você vai vir para a igreja e Deus vai fazer exatamente o que você quer. Peça a Deus para trazer a solução, ainda que ela seja apenas uma resposta de satisfação. Por que não vou fazer? Jeremias, não vai. Pai, se possível, aparta de mim este. O que Deus falou para Jesus? Não vou apartar. Ele disse, então se o senhor não vai apartar, importa que eu beba, pronto, está tudo certo. Mas a resposta veio. É assim que funciona. Firmes, fortes, sempre.